Historicamente, fomos ensinados que somos observadores passivos no universo, experimentando um breve momento no tempo, com pouco efeito na realidade durante a nossa estada. Porém, evidências científicas agora revelam que a crença afeta tudo, desde a cura dos nossos corpos até os átomos da própria realidade. Em 1944, o físico alemão Max Planck, o pai da teoria quântica, afirmou que há uma matriz de energia que fornece o modelo para o nosso mundo físico. Este lugar é de energia pura, onde tudo, desde o nascimento das estrelas até os nossos relacionamentos mais profundos e a nossa cura pessoal, começa. Através da conexão que une todas as coisas, os cientistas mostraram que as ondas e as partículas de energia que compõem o universo respondem e se ajustam às expectativas, julgamentos e crenças que criamos sobre o nosso mundo. E dessa forma, como participantes ativos, vivemos em uma realidade interativa onde mudamos o mundo ao nosso redor através dos nossos pensamentos, sentimentos e intenções. Dessa maneira, a cura da doença, a duração de nossas vidas, o sucesso de nossas carreiras e relacionamentos, tudo o que vivenciamos como vida está diretamente ligado ao que acreditamos, e a mudança desses aspectos requer uma nova maneira na forma de como usamos o poder criativo da crença. O mundo como vemos é um produto da consciência, onde todos os humanos são seres espirituais multidimensionais que criam a sua realidade em todos os reinos através dos processos de pensamentos em suas mentes. E já que toda a realidade é um produto da consciência, as crenças de cada pessoa definem os limites de suas experiências dentro desse campo interconectado de energia. Assim, a sua vida é um reflexo direto da sua estrutura de crenças subjetivas, operando dentro da estrutura objetiva mais ampla da realidade, o mecanismo de feedback final, o espelho cósmico. E somente quando mudamos as nossas crenças, podemos começar a explorar a realidade maior que está disponível neste momento para todos nós. Durante séculos, a explicação da ciência para a natureza e do universo consistiu principalmente em uma visão mecânica do mundo. A física newtoniana determinou o quadro geral até que Albert Einstein e outros cientistas explicaram com as suas teorias como a energia contribui para a formação da matéria, apontando a conversibilidade recíproca da energia em massa e da massa em energia. Segundo o físico americano Robert Andrews Millikan, os dois princípios básicos, a conservação da massa e a conservação da energia, não são verdades separadas. A energia e a massa são, na verdade, uma e a mesma coisa, onde elas só se afirmam em diferentes níveis de vibração. No início do século XX, os físicos quânticos descobriram que o que eles observam no mundo muito pequeno das partículas subatômicas não segue as leis dos objetos maiores no espaço. Os físicos descobriram que os blocos de construção minúsculos dos átomos reagem à mente de um observador. A mente subjetiva, portanto, influencia o comportamento da energia e da matéria, e assim, o mundo objetivo da matéria e o mundo subjetivo das partículas não estão separados. Nesse sentido, a consciência e a matéria estão relacionadas entre si, e no mundo quântico das partículas subatômicas há um efeito direto da mente sobre a matéria. Além do nosso conceito atual do tempo e do espaço, existe um campo de energia infinito que nos une a todos. A realidade não é um fluxo contínuo, mas um campo de possibilidades infinitas sobre as quais podemos exercer uma tremenda influência se tomarmos a atitude mental apropriada.
E quanto mais poderosa é a mente subjetiva, mais influência ela tem sobre a realidade objetiva. Todos nós somos os arquitetos da nossa realidade e, embora possamos pensar que estamos apenas observando o nosso mundo, na verdade é impossível simplesmente observar qualquer coisa. Quer nossa atenção esteja concentrada em uma partícula quântica durante um experimento de laboratório ou qualquer outra coisa, desde a cura do nosso corpo até o sucesso dos nossos relacionamentos, temos expectativas e crenças sobre o que estamos observando. Para o físico americano John Wheeler, isso nos torna todos participantes dentro de um universo consciente, pois quando focamos a nossa atenção em um determinado lugar, em um determinado momento, envolvemos a nossa consciência. O médico homeopata e cirurgião americano Charles Litterfield sugeriu que os pensamentos são coisas e que o seu poder pode ser expresso através de certos compostos minerais, como orgânicos, vegetais, animais e humanos. Já no início de 1900, Litterfield foi capaz de confirmar que os pensamentos são energias. Durante um de seus experimentos, quando ele olhou para uma solução de sal sob um microscópio, ele ficou surpreso ao descobrir que o pensamento que ocupava a sua mente estava tomando forma na amostra. As imagens imaginadas por ele eram visíveis em estruturas de imagens correspondentes às quais os cristais se formaram abaixo do microscópio. Segundo o neuropata americano Phineas Parkhurst Quimby, o homem é a crença corporificada, onde a convicção predominante dirige toda a vida de uma pessoa. O filósofo grego Platão ensinou que tudo existe primeiro como uma ideia ou forma de pensamento antes de se tornar uma realidade externa. Assim, os pensamentos e as ideias representam as realidades subjacentes de todos os objetos visíveis externos. Embora muitas pessoas tenham uma crença baseada em uma certa base teológica ou em certos dogmas eclesiásticos, elas não têm um aspecto produtivo que as ajude a tornar as suas vidas significativas. Segundo o escritor Joseph Murphy, a crença real não se refere a dogmas, doutrinas, tradições, rituais, cerimônias ou quaisquer crenças religiosas específicas. Segundo Murphy, ela pode ser considerada uma atitude mental, um certo modo de pensar, e dessa forma, a crença é um potencial consciente, o conhecimento de que todo pensamento carregado de emoção e percebido como verdadeiro está impresso na sua mente subconsciente que cria a sua realidade. A sua mente subconsciente é a força criativa dentro de você, pois a sua mente desperta escolhe, mas ela não cria. Você é basicamente a soma total da crença na qual você escolhe acreditar, e a crença, portanto, é um modo de pensar, uma diretriz, uma suposição espiritual. A sua crença é caracterizada por sua atitude mental. Se você acredita em uma realidade puramente objetiva, você aprisionou o poder do pensamento, onde as suas crenças estão criando um grau mais alto de objetividade do que inerentemente já existe. O infinito está constantemente em ação em você, através de você e em toda parte ao seu redor. O espírito governa a matéria, o invisível, o mundo fenomenal, e assim todos os dias lidamos com o intangível, o imprevisível e o invisível. O poder que move os seus dedos ao escrever, você não vê. O seu corpo se move do jeito que é movido, pois o seu corpo age de acordo com a forma como você interage com ele, e dessa forma, os seus pensamentos e crenças, seus sentimentos e as suas imagens mentais podem usar o seu corpo negativamente ou positivamente. Nós vemos o Sol, a Lua e as estrelas, assim como nos vemos com os nossos olhos, que funcionam como uma câmera. Os fisiologistas explicam que quando olhamos para uma árvore, a imagem invertida é refletida na retina do olho, que por sua vez transmite a imagem para o cérebro. Essas reações são chamadas de impacto visual, onde finalmente vemos com o cérebro, porém nós sabemos que vemos com as nossas mentes.
A visão da nossa mente é imutável e indestrutível. Nós vemos no sonho e até vemos as cores com os olhos fechados. Muitas vezes somos enganados pelo que os olhos contemplam. Achamos, por exemplo, que um pedaço de aço é uma massa sólida, mas os cientistas que o estudam com raio-x podem provar que esse pedaço de aço é poroso, que é composto de milhões de microcosmos móveis, cada um dos quais se move inimaginavelmente rápido e ainda assim não tem contato uns com os outros. Dessa maneira, a realidade objetiva nunca é o que parece ser. Os seus 5 sentidos dão a você impressões do seu ambiente que nem sempre são verdadeiras, mas muitas vezes são até prejudiciais e corrosivas. As imagens que você percebe e aceita como verdade invadem o seu subconsciente e, por sua própria natureza, afetam a sua realidade. A energia cósmica por trás de tudo que existe é a força que guia os planetas e as estrelas em suas órbitas e é a força que controla os bilhões de células em seu corpo. A consciência é o epítome do espírito e é a doadora de toda a energia cósmica que move o nosso planeta através do espaço e direciona os bilhões de estrelas e o Sol em suas órbitas nas galáxias do cosmos. O espírito é apenas o invisível, o eterno. Ele não pode decair, não pode envelhecer ou se exaurir. Ele é atemporal, sem idade, sem forma, nunca nasceu e não pode morrer. Você é um espírito imutável em sua própria natureza e o mundo que vemos ao nosso redor é um espírito que se tornou visível. O universo físico é um campo de informação intangível, coerente e unificado que é potencialmente tudo e fisicamente nada. O universo quântico simplesmente espera por um observador consciente que, através de sua mente, influencie a energia na forma de matéria potencial e reúna as ondas de probabilidades energéticas na matéria física. Se as partículas subatômicas podem existir em um número infinito de lugares, nós somos potencialmente capazes de colapsar um número infinito de realidades possíveis em existência. Como tudo no universo, estamos de certo modo conectados a um mar de informações que existe além do espaço e do tempo. O corpo físico consiste em padrões organizados de energia e informação unidos a tudo no campo quântico. Tudo que é material irradia constantemente padrões específicos de energia que transportam informações. O seu estado mental instável altera através da sua mente consciente e subconsciente essa assinatura de um momento para o outro, porque você é mais do que apenas um corpo físico, mas sim uma consciência que expressa diferentes níveis mentais através de um corpo e de um cérebro nessa dimensão. Nós nos comunicamos com o campo quântico principalmente através dos nossos pensamentos e sentimentos. Uma vez que os nossos pensamentos são em si energia, os impulsos elétricos que o cérebro emite são um dos meios mais importantes para enviar sinais para o campo. Um pensamento intencional precisa de um energizador, um catalisador, e essa energia é uma emoção edificante. O coração e a mente trabalham juntos porque os sentimentos e os pensamentos estão unidos em um estado de ser. Quando formamos crenças centradas no coração, na linguagem da física estamos criando a expressão elétrica e magnética delas como ondas de energia que não estão confinadas aos nossos corações ou limitadas pela barreira física da nossa pele e dos nossos ossos. Todas as experiências potenciais existem como assinaturas eletromagnéticas no campo quântico e assim existem inumeráveis assinaturas eletromagnéticas em potencial. Para o gênio, para a prosperidade, para a liberdade e para a saúde. Elas já existem como um padrão de frequência energética e se você pudesse agora mesmo mudar o seu estado de ser e assim criar um campo eletromagnético que corresponda a esse potencial no campo quântico de informação, então o seu corpo poderia ser atraído pelo evento e esse evento o encontraria. Assim como as ondulações em um lago, as nossas ondas de crença ondulam através do tecido quântico do universo para se tornarem os nossos corpos e a cura, a abundância e a paz
ou a doença, a falta e o sofrimento que experimentamos na vida. O que acreditamos é endurecido em fatos e se concretiza na tela do espaço em que vivemos. Cada um de nós é um dínamo da força motriz e podemos liberar as forças dobradas por meio das atitudes mentais e emocionais corretas. O potencial do eu superior deve ser ativado e aumentado pela ação dinâmica ou ele se afasta de nós. E quando acreditamos no eu superior que está presente em todos nós como potencial, essa energia cósmica é liberada em nós. Precisamos perceber que somos mais do que a soma de nossos processos biológicos. Somos a essência imaterial e autoconsciente que chamamos de consciência e que revigora o corpo físico. Ao mesmo tempo, estamos unidos a uma consciência maior que dá a toda a matéria vida e forma. Ambos os níveis de consciência são inseparáveis, estão em nós e formam o que somos. Em um nível mais profundo de consciência, na dimensão em que a matéria ainda não tem substância, estamos conectados a todas as partes do universo. A energia que a mantém junta com todos os seus componentes é influenciada pelas nossas interações conscientes com a vida, porque todos nós consistimos da mesma energia. E assim, quando mudamos as nossas crenças, o tecido quântico energético infinito se modifica. E dessa forma, quando você tem uma crença, você não está meramente observando a realidade, mas você a está criando ativamente. Mas se os pensamentos podem e realmente afetam a realidade, é apenas um senso comum escolher as crenças que estão alinhadas com o que você deseja criar. Claramente, a chave para a cura, a paz, a abundância e a criação de experiências, carreiras e relacionamentos que nos trazem alegria é entender o quão profundamente estamos conectados a tudo em nossa realidade, e esse entendimento está baseado naquilo em que acreditamos. Se podemos ser tudo o que imaginamos, observamos a realidade a partir de um estado mental expandido e não das atitudes mentais desanimadas que a humanidade sofre. Se os nossos pensamentos, sentimentos e intenções estão em harmonia, nós trazemos esse campo de possibilidades para nós. E se vivermos em um futuro que talvez ainda não tenhamos experimentado sensorialmente, mas mentalmente, podemos estar vivendo a realização final das leis quânticas.